toda a Barra da Tijuca, Zona Sul, etc. E tal. São 41 quilômetros de praias de Restinga para 30 e poucos quilômetros de praias dessas que nós falamos, nas nossas do Leme até o Leblon, depois São Conrado e depois os 21 quilômetros de Barra da Tijuca. Tem menos quilometragem do que a Restinga. Quer dizer, nós temos ainda muito espaço para expandir. A Barra da Tijuca só veio a ser urbanizada realmente a partir de 75, graças a uma via que se implantou até para dar uma resposta positiva depois das enchentes de 66. O grande desafio para a Autoestrada Lagoa Barra, o segundo Raimundo de Paula Soares, foi esse. Nós agora vamos parar de falar só de recomposição. Nós já recompusemos tudo que tínhamos que recompor. Agora vamos fazer alguma coisa nova. E fez duas coisas novas. Alargou Copacabana e fez a Lagoa Barra, que hoje é uma outra cidade, até com um estilo urbanístico diferente. Você pode gostar ou não gostar. Eu, por exemplo, trabalhei lá durante os 3 anos iniciais, no plano piloto dos COS. Falei, não vou ter 1 metro quadrado aqui, porque eu era insider. Então, por uma questão de ética, eu falei, nunca irei comprar 1 metro quadrado aqui. Então, eram outros tempos também, quanto à questão ética e tudo mais. Você vivia bem com o salário de funcionário, então você não precisava pensar em coisas erradas. Né? Hoje em dia, a gente está vendo. Quer dizer, o momento é para a gente pensar nisso tudo. A partir de qualquer coisa, a professora do Estado é do... Sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então você é federal, você está bem, porque federal vai ter dinheiro. A Anitta é federal ou é estadual? Da Unirio, federal. Federal. Os federais estão melhores. Mas também vai ter uma revirada, hein? Porque é a tal coisa. A União vai ter que ceder para estados e municípios. Vai ter que ceder. Quer dizer, na Constituição Federal de 88, tiveram vários absurdos. E agora está na hora de pegar a turma e coisas vão acontecer. E se depois eu quiser, conversa comigo sobre o extravasor, que o extravasor está pronto, tem 1,5 km pronto, até, você esteve lá. Mas se você caminhar 1.500 km, você vai ver que sai lá na Marquês de São Vicente, lá em cima, que é aquela igrejinha de Santo Inês. Vocês já foram a algum casamento lá na igrejinha de Santo Inês? Pois é. Ali, o que é isso? É pegar toda a água, através de uma série de barragenzinhas, etc. E quando a chuva fosse de intensidade superior a um determinado tanto, ela escorreria por gravidade. Bastava abrir essas comportas, extravasar a água por gravidade, sem precisar de bombas, sem precisar de manutenção. Não, um cara que ficasse lá, que abre lá, joga a água fora. Né? A água iria direto para o mar. Então, toda a água que viesse, nessas épocas, nesse momento de grandes chuvas, elas seriam extravasadas e chegariam, por exemplo, ao Rio dos Macacos, ao Rio Rainha, passa ali pela PUC, ao Maracanã, Trapicheiros, aqui na Tijuca, né? Nós temos Maracanã, Trapicheiros, e até o Joana. Tudo isso poderia ser beneficiado por esse extravasor. Esses, como é que eles chamam mesmo? Piscinões. Isso não vai funcionar, sabe por quê? Por vários motivos, e o principal deles é o seguinte: você fica com uma instalação eletromecânica e funcionários stand-by ali durante 365 dias do ano. Quantos dias realmente chove? Quantos dias choveram na chuva de 66? No máximo 1 semana, 10 dias. Nem isso. Nem isso, não é verdade? Foi uma quantidade muito grande de água, mas um período muito curto. Pois é, uma intensidade muito forte, uma concentração tremenda. Então, a resposta de qualquer um desses 3 piscinões, eram 5, fizeram só 3. Né? Pois é, com capacidade reduzida, etc. Aquilo foi para gastar dinheiro de Copa do Mundo e dinheiro de Olimpíada. Não tenha dúvida. Se alguém tem esse tipo de dúvida, quer dizer, aquilo ali teve uma razão que não foi republicana, não foi correta.
Estou certo? Estou falando claro? Estão gravando? Por favor, gravem. Gravem e digam. Não, porque nós temos que falar. A sociedade tem que enfrentar essa questão. Uma coisa que eu gostei também de ouvir da professora foi falar que esses assuntos acabam tendo que ser tratados de uma forma multiprofissional. Se você colocar só engenheiro, só urbanista, não, tem que colocar pessoas de todas as visões para poder... A cidade é isso, é uma concentração. A cidade é viva, né? Tem que pensar na totalidade. Exato. Né? Exato. Enfim, o assunto... E principalmente o poeta, né? O poeta, o cancioneiro, né? Eu queria só, assim, porque já está pelo adiantado da hora, hoje é sexta-feira, vivemos numa cidade que está meio complicada, né? Então eu só queria, acho que a Lizzie tem alguma questão para colocar. Não, eu acho que vocês me fizeram pensar em um monte de coisa, eu queria mais era agradecer a todos. Eu só estava pensando em apontar um pouco essa questão do que falou, eu esqueci sobre essa questão da memória tradicional. É verdade que as coisas estão mudando. É verdade que usar a memória tradicional numa cidade de 8 milhões de habitantes é diferente de usar numa cidade de 4 milhões, de cidade de 2 milhões, ou numa cidade como no século XIX, que você tinha alguma coisa como 600 mil, depois 400, depois 22 mil. Então é lógico que o tipo de coisas que você pode fazer muda. Um dos grandes problemas desse grande furacão Harvey não é que ele chega em Houston maior do que 200 tantos outros mil furacões, mas é porque o sprawl, o espalhar-se da cidade de Houston nos últimos 20 anos foi muito maior, de forma muito mais precária. Então ele atinge muito mais, ele causa muito mais danos do que furacões feitos por uma cidade que não tem, que tem ainda muita área de terra, que absorve água, esse tipo de coisa. Mas ainda assim, olhar para o passado, eu acho que essa é uma das contribuições que nós, historiadores ambientais, podemos oferecer, é importante, porque lembra as formas como as pessoas aprenderam a conviver com um determinado ambiente. Para voltar ao caso de Katrina, de New Orleans, que é um caso que eu acabei estudando por N razões, você vê fotos das casas em 1910, 1920, são casas todas que começam a partir de 2 metros. Como na casa dos meus avós em Itajaí, porque o rio subia, né? Os meus avós moraram 50 anos na beira do rio Itajaí a sul e subiu muitas vezes, mas eles sempre tinham a casa nova, que foi feita só em 1935, né? Ela era sempre acima, quase 1 metro acima do rio, e eles estavam distante do rio. Em New Orleans, você tem, os cemitérios são feitos não com gente enterrada, eles são feitos em mausoléus, porque se você enterrar, você vai ter um lençol freático baixo, a cidade é afundada, porque ela é toda baseada no bombeamento do lençol freático para fora das levis. Então, ela parece, é como se você tiver um bolo e você vai tirando a parte úmida do bolo. Então, hoje é tipo uma tigela. Mas os antigos, eles sabiam que eles não podiam enterrar, que eles tinham que manter em cima. E, de repente, em 1920, em 1930 mais ou menos, existe uma grande expansão edilícia nos Estados Unidos em que você tem o conceito da casa pré-fabricada. E então, as casas de Nova Orleans começam a aparecer exatamente as casas de Buenos Aires, as casas de São Francisco, as casas de Nova York, as casas de Chicago, porque tudo é feito centralizado e depois mandado sem nenhum olhar para as especificidades da região. Daí o que acontece? Você tem o furacão de 25, 27, eu acho. E as casas de 100 anos atrás, elas sobrevivem. Mas não é porque antes não tinha furacão. Enquanto as casas que foram feitas há pouco tempo naquela região pré-fabricada, elas simplesmente caem, morrem. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que olhar. Acho que é uma coisa que nós podemos, olhando o trabalho da Mita, olhando o trabalho da gente, para a gente olhar como é que as pessoas convivem com um certo ambiente. E depois pensar também o seguinte, quando a gente fala as pessoas, a gente está generalizando, mas na verdade nós temos populações que estão afetadas de forma muito diferente. E aí a questão que o senhor falava, de fato, a enchente é uma coisa e a precipitação pluviométrica é outra. É por isso que nos historiadores ambientais a gente diz que a chuva ela é natural,
A enchente é socioambiental, é resultado do trabalho da sociedade com a natureza. Então você... seja natural, até porque ela sedimenta. Ela é diferente. Quando a gente chama de enchente ou desastre, é o impacto que ela tem nas pessoas. Então muda muito se é uma cidade de 4 milhões de habitantes, como no meu caso, ou uma cidade como no caso da Anitta, que é a mesma cidade do Rio de Janeiro. Mas você tem, por exemplo, a Anitta me corrige se não errada, mas eu lembro de ter ido em lugar, que quando você tem a coroação de Dom Pedro I, a lama estava pelo joelho. O que ele faz? Simplesmente arregaçar as calças até o joelho e vai para o Paço Imperial. Essa é uma das coisas que eu li. Mas é uma cidade diferente. Quando você tem isso numa cidade de 4 milhões de habitantes, as pessoas morrem. Você tem asfalto, a questão é diferente. E ela afeta de forma diferente. Por isso que eu achei muito interessante o que a Anitta estava falando, que as pessoas são afetadas em Nova Orleans. A chuva, ela afeta os bairros ricos e os bairros pobres. Mas os ricos, eles recebem a ordem de evacuação e eles obedecem. Por quê? Porque eu tenho dinheiro do banco. Eu saio de Nova Orleans, eu vou para Baton Rouge, eu passo no primeiro banco automático e pego a minha conta. As pessoas pobres, perco tudo que tem em Nova Orleans, mas eu consigo pagar um motel, consigo pagar a gasolina. As pessoas pobres, você tem que colocar todo mundo num carro, se tiver um carro. Você não tem um banco, você vai sair daquela cidade, você vai... Tudo aquilo que você tem na vida está dentro daquela casa. Então, você evita obedecer a ordem de evacuação o tanto quanto for possível. Isso é risco? É errado, é lógico que você tem depois aqueles desastres. Mas as suas alternativas são muito restritas sobre aquilo. Você realmente abandonar tudo que você tem, porque a maior parte da população pobre de Nova Orleans não tem conta no banco. Não pode ir para Baton Rouge e pegar e abrir uma... eu vou pagar agora, vou pegar o meu dinheiro e em qualquer lugar. Eu, se for assaltado, se for para Nova York amanhã e for assaltado, eu pego o meu cartão Itaú, passo, consigo imediatamente tirar dinheiro. Não é o que acontece com a população pobre. E aí você tem o leque de... Então a chuva, ela cai de forma para todos, mas ela afeta de forma muito diferentes as populações mais e menos vulneráveis. E é isso que eu queria meio que fechar essa discussão. Por que eu acho que a história ambiental, ao propor esse olhar da sociedade, esse olhar do passado, da nossa ocupação, a gente consegue, eu acho que a gente também tem para oferecer, como o senhor disse, de trazer todo mundo para essa conversa, a gente também tem para oferecer para essa discussão. E muito obrigada. Com certeza. Muito obrigada mesmo, muito obrigada.